Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que mais uma vez está aí com a gente, mais um sábado aqui no seu canal do YouTube, nas suas redes sociais, na sua plataforma, que você tem nos acompanhado aqui. A gente quer agradecer muito a você que está sempre aí no Vocação Podcast, acompanhando a gente. A gente já está em várias plataformas, né, Eli? Já ia. Passa a lista aí, vamos lá. Ixi, vamos ver se eu Ver vou se lembrar de decorou. todos, hein? Mas ó, na parte de vídeo, a gente tá no YouTube, né? Que é o canal principal nosso aí, @Vocação Podcast. Mas aí a gente também tá nas redes sociais, Instagram, Facebook, eh, E aí o visual tem o o Kawaii, o TikTok, o TikTok. Kawai. Aí você que acompanha também, podcasts em áudio, nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no Apple for Podcasts, nós estamos no Amazon Music, a gente está naquele YouTube Music também, tudo. Eu nunca Sempre usei esse presente, YouTube Music. né? Eu também não, eu tenho baixado, mas Você que acompanha, então você pode procurar o Vocação Podcast na sua rede social, aonde você estiver vai ter Vocação Podcast. E se você usa uma rede social que a gente ainda não chegou, mande mensagem para nós, que a gente faz questão de entrar aí nessa rede social é isso aí. para a gente tentar. O nosso objetivo é tentar influenciar o máximo possível. A gente quer levar conversas relevantes, conversas importantes, conversas que vão fazer você refletir sobre a vida, sobre aspectos cristãos, sobre aspectos religiosos, enfim, uma série de coisas aí a gente está levando para você. E a gente quer agradecer aí o Secate Estofados, que tem nos abençoado até aqui. O Secate que é a pessoa indicada para qualquer ação relacionada a espumas e tecidos. Então você que quiser construir um sofá sob medida, você que quiser construir uma cabeceira de cama, você está precisando reformar o teu sofá, o Secate é a pessoa indicada para isso, tá? Você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo o DDD 18 981 34 86 49, um profissional gabaritado, uma pessoa que eu tenho certeza que pode te atender da melhor forma possível, tá? E também deixar o contato aí do Vocação Podcast, que é o número de WhatsApp nosso, você que quiser falar conosco, esse é o nosso telefone, é o DDD 18 997 37 90 63. Repetindo o DDD 18 997 37 90 63. Vai estar o QR Code fixo na tua tela aí durante toda a entrevista. Você que quiser fazer uma doação para nós em Pix, essa é a nossa chave Pix. Qualquer valor você já nos ajuda a cobrir os custos. E para você também que é profissional e quer explorar o seu espaço publicitário aqui no nosso canal, você pode entrar em contato conosco, tá? A equipe nossa tem algumas opções aí de patrocínio, eu tenho certeza que vai te atender. Bom, mas vamos lá, hoje nós estamos aqui com a Cíntia Carreira. Cíntia, muito obrigado, tá, por ter aceitado falar com a gente. Você é psicóloga de formação? Isso, eu sou psicóloga de formação. Será que Quan tá bom aqui? Tá, Tá, né? acho que tá bom. Tá, Tá bom, Gabi, o áudio? Tá bom? tá ótimo. Diz pra nós, você é formada já há quanto tempo? Você tem atuado aqui em Araçatuba? Isso, eu sou formada já há 13 anos, né, e atuo aqui em Araçatuba. Comecei no serviço social, né, trabalhar com serviços e ONGs, né, e fui aperfeiçoando. E aí, em 2016, eu montei a clínica e fui trabalhar individual com Então hoje atendimento você tem uma clínico. clínica, Eu você tenho faz uma clínica. atendimento. Isso, eu faço atendimento. Tá, para as pessoas que o psicólogo ele tem alguma linha de atuação, você atua mais com algum tipo de pessoa ou é qualquer pessoa que pode te procurar, fazer Tá, acompanhamento, como é que funciona? eu trabalho em algumas linhas. Eu trabalho com adultos, casais, né, e faço avaliações neuropsicológicas, além de dar mentoria também para a empresa. Então Entendi. eu abordo todas essas áreas, eu só não trabalho com criança, Mas você tá. trabalha com casais também? Também trabalho É com muito casais. comum terapia de casal? Muito comum. Hoje é uma média de 60%, do meu trabalho hoje é direcionado para casais. A procura é Verdade. muito alta para casais. Até porque eu também falo sobre sexualidade, né. Entendi. Então, isso atrai muito casais para terapia, né, é uma demanda bem alta que nós temos. E aí você atende os 2, o marido e a mulher juntos, ou você primeiro trata com a mulher, depois com o marido? Como é que Isso, nós funciona? temos todo um protocolo de atendimento, né, então no primeiro momento nós atendemos o casal em conjunto, para a gente poder entender a demanda, né. Após isso são feitos, atendimentos individuais,
para a gente poder entender a demanda individual de cada um, a gente trabalhar isso para depois a gente trazer novamente juntos os dois e a gente começar a exercer aquilo que foi protocolado, o trabalho que a gente foi estabelecido, né? E assim, eu fico muito feliz porque eu acho que a maior satisfação que eu tenho é de um dia receber um casal que entra no meu consultório e diz assim: olha, Cíntia, aqui é a nossa última chance. Já tentamos de tudo no Você casamento. deve ouvir muito isso, né? Muito, muito, né? 90% do que entra ali fala, né? E depois eu estou em algum lugar, né? Num restaurante, na rua, e eu encontro esse casal de mão dada, né? Então, assim, eu acho que a maior alegria que a gente tem é de ver o nosso trabalho tendo sucesso nesse âmbito, né? De ver a família restaurada, restabelecida, casais novamente sonhando junto, planejando junto, né? Porque muitas vezes é o que falta dentro de uma família, é isso, sonhos, planejamentos, né? Ô, Cíntia, você falou que a pessoa chega para conversar com você já no fundo do poço, geralmente, a A maioria, família, a né? maioria espera chegar no fundo do poço. E assim, quais são os sintomas ou os sinais de que, olha, esse casamento precisa de uma ajuda profissional? Onde é que começa a acender a luzinha vermelha dentro do relacionamento? Fala assim, olha, vamos procurar um profissional. Guilherme, normalmente quando os propósitos que eram somados começam a ser individuais, né? Então, assim, todo casal, o que que a gente precisa compreender? Que cada um do casal, ele tem uma história de vida, né? Ele tem os anseios dele, a história de vida dele, até aquele momento que ele encontra a pessoa e decide tocar a vida dele do lado dele, que é um casamento, né? Então, né, eu sempre digo assim, cada um tem a sua história, sua via, só que quando eu me uno a uma outra pessoa, eu crio uma terceira via. Então, dentro desse propósito do casamento, então tudo aquilo que eu pensava individual e só para mim, eu preciso começar a colocar o parceiro para fazer parte daquilo meu. Então, a gente cria uma terceira via, né? Então, o que que a gente percebe hoje? Foi até bom você entrar nesse assunto, que eu acho que é uma dica importante. O que que a gente precisa falar? Sim, a gente precisa preservar a individualidade de cada um, mas nós precisamos que o propósito em estar junto seja maior. Então, fazer planos juntos, sonhar juntos, estarem os dois unidos, na mesma proporção de dedicação para cada um, né? Então, assim, não adianta só eu preservar aquilo que é importante para mim e não me importar o que é importante para o outro, né? Então, quando a gente começa a perceber que essas vias começam a se afastar demais, é onde os propósitos são esquecidos e começa cada um viver a própria vida. E aí começa toda a questão de não se entender mais, de não querer mais estar junto, né? Então começa esse distanciamento e começa friamente. Às vezes a pessoa nem percebe. Sabe um sinal clássico de que começa um afastamento? Uma coisa muito simples que acontece dentro da casa. A mulher, às vezes, no quarto assistindo televisão e o marido na sala assistindo televisão sozinho. Tá? Então, assim, o momento que hoje todo mundo trabalha, né? Então, o tempo junto é tão escasso. Então, o momento em que eles não conseguem se entender para assistir algo que seja relevante para os dois, prazeroso para os dois, para que os dois estejam no meio ambiente desfrutando daquele momento. Né? Então, essa individualidade que as pessoas andam criando hoje, devagarzinho, é sorrateiro o distanciamento. Né? Porque aí, nesse momento que a pessoa está sozinha, às vezes na sala assistindo, é quando vai para o celular, responder uma mensagem, ver alguma coisa que não era para estar vendo. Né? Coisas que a gente não faz quando nós estamos junto com o parceiro da gente. Né? Então, começa devagarzinho sim. Quando eu não consigo mais encontrar um tempo para sentar numa mesa e dividir uma refeição, que seja uma por dia. Né? Quando eu não encontro tempo para perguntar para o outro se está tudo bem, se aquela dor passou, né? Como é que a pessoa está. Então, é sorrateiro que começa. E a hora que eles buscam ajuda é quando, normalmente, ou já tem uma terceira pessoa no meio, ou já há uma investida maior do tipo, eu não quero mais voltar para casa, né? Então, isso é bem complicado, E né? para você deve ser bem pesado isso, né? Quando você recebe esse É, contato com esse casal, né? é Como é muito. que é pro lado do psicólogo isso? Ó, nós que trabalhamos assim com comportamento, a gente observa várias coisas, né? Então, uma das coisas que eu observo quando entra no meu consultório, é que eu consigo fazer uma avaliação se aquele casal tá fácil ou não de cuidar, é a maneira como eles sentam no sofá. Olha só. Então, eu tenho um sofá, que é um sofá grande, né? Eu não trabalho com divã, trabalho com sofá. Então, quando o casal chega e eles sentam
próximo um do outro, mesmo com o sofá grande, eu falo, ainda tem jeito, tá fácil. Mas quando se distanciam, sentam um numa ponta, outro na outra ponta, você vê que ali já tem raiva, ali já tem mágoa, ali já tem várias coisas. Então, a posição como chega dentro do consultório, eu consigo já avaliar aonde é que a gente vai precisar começar a trabalhar ali. Porque o distanciamento já quer dizer muita coisa, né? Então, mas quando sentam pertinho, um coladinho com o outro, você fala, ainda tem ali, né? Ainda estão entrosados, ainda tem uma dependência um do outro, normalmente encosta bracinho com bracinho, né? Então você vê que fala assim, não, ali a gente vai trabalhar só uma outra coisinha ali e vai dar resultado. Mas o distanciamento já mostra para mim que esse casal já está há muito tempo com problema, né? Ô, Cíntia, isso independe da idade do casal? Casais mais jovens, mais empolgados, mais juntos, casais mais velhos, já um pouco mais frios, ou... Olha, na verdade, a gente não consegue falar assim, não, são os mais jovens ou os mais idosos, Uma né? observação comportamental, É assim. comportamental mesmo. O que que a gente vê assim, que os casais mais velhos, eles têm toda uma cultura familiar por trás, né, que estabelece essa conexão maior de família, essa responsabilidade maior do cuidado, né? Existe todo um comportamento feminino dentro desse casamento, o comportamento masculino supridor, o feminino de ser mais afeto. Então, é muito fortalecido isso pela cultura familiar que a pessoa traz. Então, dificilmente quem tá casado aí há 30, 40 anos vai se divorciar, Uhum. tá? Mas hoje, né, essa questão hoje muito, assim, hoje tudo é imediato, né? Então as pessoas elas namoram pouco, elas se conhecem pouco, elas casam rápido e separam rápido. Então não tem dentro desse imediatismo, não tem essa questão de buscar uma ajuda, um aconselhamento, né, de sentar e conversar e tentar resolver e manter. É tudo muito rápido, é tudo muito expresso. Ah, não deu certo? Então tá, vamos pro próximo. Até mesmo pela tecnologia também, você encontrar um Exatamente. parceiro, então já vai pro próximo. Mas sabe uma coisa assim que me preocupa bastante? Hoje, a título de informação, então tem muitos canais dando dicas para casais, essas coisas. Mas alguns canais não são sérios, né? Então a gente vê matérias de empoderamento muito forte e que age muito, né, dentro do casamento, trazendo esse empoderamento individual, que é justamente o que a gente tenta trabalhar ao contrário. Ou seja, está fazendo mais mal do que bem. Isso, mais mal do que bem, né. Eu vou falar até abertamente, porque isso não tem problema nenhum para dizer, eu sou completamente contra o feminismo, e não é nem por uma causa minha, pessoal ou crença. É uma questão de que eu trabalho com pessoas, e eu trabalho com casais aonde essa visão, feminista é um dos maiores problemas dentro de um relacionamento, que separa casais, tá. Então, assim, esse empoderamento feminino que é completamente contra a família, contra filhos, contra tudo aquilo que eu acredito e que eu acho que é o bacana para o ser humano, que é ele ter um lar, ele ter uma família, ele ter um lugar que ele se sinta amado, acolhido, a visão feminista, ela afasta isso, né, ela afasta esse sonho da gente, esse desejo de ter uma família, de ter filhos, essas coisas, né. Eu respeito quem pensa diferente, não tem problema nenhum, mas dentro do meu conceito de alguém que trabalha com família, que trabalha com pessoas, eu não consigo ver o lado bom disso. Imagino que dentro de um tratamento em família, se é que nós podemos usar essa palavra, mas no tratamento desse casal, eu acho que o importante, e me corrija se eu estiver errado, mas é os 2 entenderem cada um a sua função Isso. dentro do casamento, né, e respeitar o lado do outro, seria É. isso, né? Eu gosto muito de uma frase que eu sempre ouço, assim, né, eu trabalho muito, com esse nicho cristão, e a gente sempre fala assim, a gente casa para fazer o outro feliz, o nosso maior desejo tem que ser ver o nosso marido, a nossa esposa feliz, né, e se isso for vice-versa, a gente consegue encontrar um equilíbrio, né. Então, para mim não é um castigo, às vezes, abrir mão de algo que eu quero em favor do meu marido, porque se aquilo deixa ele feliz, eu também fico feliz, então aquilo não me faz falta, Sim. né. Então quando a gente parte desse pressuposto, desse entendimento de que a felicidade de quem eu amo é importante para mim, eu fico feliz pelo simples fato de ver o outro. E aí quando a gente estabelece esse equilíbrio entre um e o outro, o casamento flui, o relacionamento flui,
né? E na verdade, eu penso, Guilherme, até que esse princípio da gente olhar para o outro e ser feliz com a alegria do outro, isso é para nossa vida em tudo. Sim, Para nossa área profissional, para sim. nossa área familiar, é para tudo isso, né? E a gente tem falado muito isso aqui no Vocação, que o principal objetivo é fazer com que o nosso trabalho, com que a nossa profissão glorifique a Deus, abençoando outros, fazendo Isso. com que o nosso trabalho possa ser bênção na vida Isso, do outro, é né? tudo na vida, Guilherme, só tem relevância se tiver um propósito, né? Tudo na vida tem que ter um propósito, né? Se não tem um propósito, ele não perpetua, né? Então, a gente fala que o propósito, ele gera legado. E se a sua atitude não gerar um legado, não tiver um propósito, ele não tem por que existir, né? Ele vai embora quando você morre, né? Então, tudo tem que ter um propósito, seja no casamento, seja no trabalho, numa profissão, em tudo a gente precisa saber o caminho que a gente está indo e o propósito daquilo, né? Sim. E Cíntia, e dentro dessa vertente feminista, e pegando esse assunto, existem competências masculinas e femininas intrínsecas do gênero ali que vão construir uma relação, coisas que as mulheres desempenham melhor, o homem desempenha melhor, e esse equilíbrio vai definir um bom resultado? É só a gente pensar o seguinte: como seria uma mulher descarregando um caminhão de bloco e um homem descarregando um caminhão de bloco? Você já viu uma mulher trabalhando? Não. É. A esse nível, não, né? Né? Então, assim, o que que a gente tem que pensar? Que para cada coisa o seu lugar, né? Para cada coisa. Não que uma mulher não possa fazer isso, mas biologicamente e fisicamente nós não fomos criadas para isso. Existem as diferenças. A gente pode até fazer, né? Mas talvez demore mais, talvez não consiga, não tenhamos nem força para isso. Então a gente precisa entender isso. E quando a gente fala sobre o comportamento, também é assim, né? Então a gente fala, nós mulheres, eu gosto muito, eu trabalho muito com mulheres e eu faço muito chá de mulheres, muito encontro de mulheres, e eu gosto muito de dizer, né, que se o mundo fosse feito de mulher, o mundo seria em forma de coração, e não redondo, né? Porque nós somos coração. Mulher, a nossa super força está justamente no nosso afeto, E isso é né? uma força que o homem não tem, né? Isso. Por quê? Porque o homem é mais racional. Sim. Então, as pessoas ficam bravas. Quando a gente está falando de casais, eu gosto muito de enfatizar isso, porque normalmente quem pede desculpa primeiro é a mulher. Às vezes, porque a sábia faz isso, né? Porque muitas vezes nós sentimos mais isso, essa necessidade de não ficar brigado, essa necessidade de estar junto, nós somos mais afetivas, né? Então Deus não erra quando coloca isso na gente. E sabe que nós mulheres, a gente tem alguns hormônios que o homem não tem. E é justamente o hormônio tão lindo que a gente fala, que é o que produz o leite da mulher quando ela acaba de ter filho. Vocês sabem o que produz esse hormônio? É o hormônio do prazer tão grande que faz o leite aparecer no peito quando ela vê o filho, que é o hormônio do amor, né? Então, assim, e esse hormônio só tem em nós, mulheres, né? Então, nós já somos, né, criadas para esse amor, para essa afetividade. Então, a gente não foi criado para descarregar um caminhão de bloco. A gente é feito para amar e levar água gelada para o marido que está descarregando, para ter esse afeto e necessidade de olhar o outro com mais amor, né? Eu acho que a sociedade, desculpa te cortar, mas eu acho que a sociedade colocou essas funções em níveis É isso que eu ia de falar agora. importância, como se o homem descarregando o caminhão de bloco fosse mais importante do que a mulher levando a água, né? E eu Na acho verdade, não que é. é isso. Não é, né? A gente precisa compreender isso. Vamos pegar a função dentro de uma casa, né? Então, assim, quando alguém te batia na escola, você corria pro colo de quem? Tamanho. Óbvio, É. entende? Mãe, fulano me bateu. E aí, o que que essa mãe fala? Eu vou falar pro seu pai e nós vamos resolver isso. Entende? E aí é meu pai lá brigar. Por quê? Porque meu pai, a minha mãe é o meu colo, a minha mãe é meu afeto, meu pai é meu protetor. E tem até um ponto no exemplo que você deu de briga na escola. Se ofende a mãe, Meu Aí o bicho Deus, pega. estica a mãe de alguém pra você ver. Aí o o bicho pai até É, assim, entra na zoeira aí. é. Mas a mãe, se mexeu com a mãe, É, pô, bem eu tenho uma criança que frequenta a minha célula, na minha casa eu tenho uma célula, e ela é muito esperta, né? E ela sem dente e tudo, e ela teve um probleminha na escola com uma outra criança, e ela pegou e falou assim: eu vou falar pro meu pai bater no seu pai.
né? Por quê? Porque a mãe não é tão forte assim, né? Então, quando eu quero ameaçar alguém, eu não vou falar para minha mãe, né? Eu vou falar pro meu pai lá brigar. Então, olha como que é isso. Isso é inato nosso do ser humano. Sim. Então, o que traz sofrimento é aquilo que tira a gente daquilo que é natural nosso, né? Então, o sofrimento, ele vem daquilo para o qual nós não fomos criados. Então, tudo aquilo que vai na contramão daquilo que nós somos criados para ser, é o que traz sofrimento. Porque aí sai do propósito, entende? Então, quando a gente pensa nisso sobre feminismo, ele vem contra aquilo ao qual nós somos criadas, tá? Então, assim, nós somos mulher é inteligente, mulher é capaz, mulher é forte, mulher é tantas coisas, sabe? Mas ela não é melhor que o homem. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar, né? Então, talvez descarregando o caminhão, o homem naquele momento ele é imprescindível, mas a água que se leva, o afeto, a casa que vai recebê-lo depois, a toalha que está ali, também é de suma importância, né? Então, cada um no seu papel, cada um no seu momento, cada um no seu lugar. Ô, Cíntia, mas É. eu vou trazer uma provocação. É claro que eu acho que todo extremo ele é Prejudicial. ruim, né? Ele é prejudicial. Então, quando a gente valoriza muito o homem ou quando a gente valoriza muito a mulher em detrimento do sexo oposto, a gente tem um problema, Claro. né? Mas assim, a realidade que nós vemos hoje, principalmente em ambiente de escritório, é muito mais mulher trabalhando. Nas faculdades, quando eu vou dar aula, por exemplo, lá no curso de administração, 30% é homem, o restante é mulher. A mulher ela está tomando um espaço de um tempo para cá maior. Como é que você enxerga isso? A mulher ela realmente tem um caminho mais difícil que ela vai ter que trilhar? Como é que você vê essa mudança social? Guilherme, na verdade, esse pensamento, né, de que a mulher ela começou a desbravar o lugar dela ao sol, a gente vê isso já sendo comentado desde a década de 80, né, quando a gente vê as mulheres com necessidades maiores de sair para trabalho, porque até então nossas avós, elas ficavam em casa, né? Então, de repente, o mundo ele vai se modernizando de uma tal maneira que essas mulheres elas começam a ver a necessidade de trabalhar. E para isso, elas precisam se capacitar, né? Então, a gente via algumas profissões, como você falou mesmo que dá aula, a gente via antigamente, não sei a sua idade, mas pelo menos na minha, era raro ter um professor homem. Então, a maioria eram o quê? Professoras mulheres, né? Então, aí, quando a gente ia para essas áreas mais de engenharia, mais exatas, a gente viu o quê? Mais homens. E hoje a gente vê já uma miscelânea aí, né? Esse equilíbrio dos dois, né? É que também a gente leva para esse pressuposto de que a mulher, por conta de ser dotada de mais afeto, ela vai escolher profissões que exercem mais isso, né? Então, ela vai exercer mais essa posição que é mais confortável para ela. A mulher também é multifunção? Isso, né, então ela consegue então assim, a gente vê mulheres, que quando ela tá na função correta com ela individual, ela fica super top na posição que ela está, né. Não que ela não possa ir para a área de exatas, para essa outra área, vai sim, eu conheço mulheres que são assim, top, que são CEOs de empresa, que muito legal, sabe. Então eu penso que há um espaço para todo mundo. E a gente precisa quebrar esse paradigma de que a mulher, ela está desbravando. Não, não. Nós estamos caminhando naturalmente para as coisas, diante da necessidade. Entende? Hoje as mulheres elas querem ganhar bem. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma era de aparência. Então as mulheres querem ganhar bem para quê? Ela quer ter um bom carro, ela quer ter uma boa aparência, ela quer fazer uma lipo, ela quer fazer as coisas. Então, em muitos casos, não são herdeiras. Então, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar, ela vai procurar uma profissão que dê um retorno para ela de acordo com a necessidade, o sonho e o desejo dela, né? Então, eu não consigo ver isso como uma questão de que a mulher está desbravando. Eu consigo mais ver uma mulher lutando pela individualidade dela, pelo desejo, pelo sonho e necessidade. Tá? Então, assim, só que quando a gente pensa nisso sobre a questão do feminismo, que gosta muito de abordar esse lema, né, de que a mulher tá, né, rasga e põe fogo e sutiã, essas Eu coisas. trouxe isso justamente por essa fala, porque Isso. a gente ouve muito isso. E na Sim. verdade a gente precisa mudar essa fala, né? A gente precisa entender que uma CEO de uma empresa, quando ela chega na casa dela, ela coloca o chinelinho, muitas vezes ela vai fazer uma papinha pro filho dela, né? Porque dentro da casa dela, ela não é CEO. Dentro da casa dela, ela é a esposa, ela é a mãe, ela é o afeto. Ela não é menor por isso, né? De forma alguma. E nem maior porque ganha às vezes mais do que o marido. Sim.
entende? Então, assim, a gente precisa parar de olhar essas coisas dessa forma, né? A gente precisa começar a entender que a maior vitória que uma pessoa pode ter é estar feliz com aquilo que ela sonhou e conquistou, independente se ela queira casar ou não, né? Mas o que eu não concordo do feminismo, Guilherme, é esse pensamento de que a mulher não pode aceitar as coisas, né? E na verdade isso prega como se a mulher ela não pudesse fazer as coisas domésticas porque ela é uma CEO de uma empresa, entende? E com isso a gente está com o consultório lotado de mulheres infelizes, depressivas, histéricas, ansiosas, porque não consegue ver no marido alguém que possa ser um cuidador, alguém que possa amá-la, Acaba sabendo como um rival, na verdade, e isso né? como rival. E aí a gente vê todo mundo doente, né? Então, assim, a coisa mais legal, e eu vou falar para vocês por mim, assim, eu trabalho das 7 da manhã às 8 da noite, né? O único momento que eu vejo meu marido é de manhã no café da manhã e quando eu chego à noite. Muitas vezes eu cheguei e ele já tinha feito a janta. Só que aí eu coloco a mesa, a gente senta, a gente conversa, né? Aí eu vou lavar a louça. Então, ali, sentado com meu marido, eu não sou psicóloga. Sentado com meu Sua marido, esposa. eu sou a esposa, que gosto de lavar louça e tudo isso, porque eu sempre gosto de dizer para ele o seguinte: a gente não tem filhos, então nós temos 3 cachorrinhos. Então eu falo para ele assim: que o melhor lugar do mundo para mim é quando nós estamos sentados na frente da televisão, eu, ele e minhas 3 cachorrinhas. Pode acabar o mundo lá fora, porque eu estou com quem é a pessoa mais importante para mim. Então, nesse momento, eu não falo na minha casa de paciente, eu não falo de problema. Dentro da minha casa, eu falo sobre nossos planos e projetos comuns entre eu e ele, que é o que casal erra muito. Porque chega em casa falando, é lógico que a gente às vezes vai se abrir uma coisa ou outra, mas a gente precisa saber o lugar certo. Dentro da minha casa, eu não vou ficar falando de problema dos meus pacientes. Dentro da minha casa, eu quero falar sobre como foi seu dia. Nossa, o cachorrinho hoje não ficou muito bom. O que que nós vamos assistir? Vamos terminar aquela série? Ai, vamos fazer janta, vamos fazer mercado. Então, dentro da minha casa, isso não me diminui como pessoa. Porque eu penso que eu tenho uma profissão consolidada já, né? Eu sou muito indicada naquilo que eu faço, mas eu não sou melhor que meu marido. E quando eu chego em casa, é a profissão que eu mais gosto, dona de casa, né? E isso me ajuda nas questões minhas emocionais, relacionais, tudo isso, né? Muito legal. Ô, Cíntia, aí assim, a gente tem visto você com 13 anos de profissão, né? Acredito que você já viu muita coisa e muita mudança social. E em 13 anos, acho que muita coisa mudou do ponto de vista do smartphone, Sim, desse vício que nós temos em dopamina, dessa questão do individualismo, porque às vezes o próprio casal está dentro de casa, sentado no mesmo sofá, cada um no seu mundo, e ali passa a tarde inteira, a noite inteira. hum, Como é que você tem visto isso? Como é que isso tem refletido nos seus atendimentos, no número de pessoas que você está atendendo? Qual o risco do celular e desse vício de dopamina dentro dos lares? Guilherme, uma das coisas que eu ouço e me preocupa muito é quando o casal diz assim: eu só consigo falar com a minha esposa ou eu só consigo falar com o meu marido mandando mensagem. Estão dentro da casa e eles estão conversando por mensagem. Já teve caso de um estar sentado na beirada do sofá, o outro na beirada do sofá, e eles mandando mensagem um para o outro, né? Por quê? Porque está se perdendo. Com essa questão do smartphone, fica muito mais fácil eu querer ou não atender uma ligação, eu querer ou não marcar se eu vou deixar marcadinho lá se eu vi a mensagem ou não. As pessoas estão perdendo esse potencial da comunicação, que é essa comunicação verbal que nós temos de olho no olho, né, corporal, tudo isso está se perdendo, né? Então a tecnologia, ela é muito boa para algumas coisas, mas ela sem um critério de uso, ela afasta as pessoas, né? E ela dentro de uma casa, vou pegar um exemplo agora, né? Eu trabalhei durante toda a pandemia, não poderia. Mas eu acabei trabalhando, entreguei para Deus, eu falei: "Senhor, eu vou continuar trabalhando até o dia que o Senhor falasse para mim: 'Não, fecha a porta'". Então eu continuei trabalhando. E durante esse período, Guilherme, foi um momento, assim, de experiência para mim muito grande a respeito de família e casal. Por quê? Porque o desespero era tão grande dessas pessoas ficarem junto dentro de uma casa, O casal não queria ficar tanto tempo junto assim. e aí índices altíssimos de divórcio, assim, filhos. Sabe o que era estranho? Que nessa terapia de casal e de família,
era como se aquele filho fosse algo estranho para aquele casal, para aquele pai, para aquela mãe. Esse filho não tinha nenhum tipo de ligação com esses pais, né? Então, quando foram obrigados a ficar junto no mesmo espaço, virou uma loucura. Sabe assim, pai não suportando filho não suportando pai, mãe no meio ali. Então, assim, quando realmente essas pessoas tiveram que conviver entre si, né? Então, foi terrível. Então, a gente vê o quanto isso aqui, ó, tem prejudicado as famílias. Uma das coisas que eu falo muito também quando eu estou atendendo casais a respeito da criação de filhos, que muitas vezes é uma motivação para que eles busquem a terapia, é sobre essa questão deles não serem imparciais na criação do filho um com o outro. Então, o pai. Mesma conversa. Isso, a mesma conversa, a mesma conduta, né? Então, assim, como eles não conseguem ter um entendimento, eles também não conseguem ter um entendimento a questão da criação dos filhos. Então, a mãe acha muitas vezes que o filho tem que vir para a mesa, sentar, almoçar junto, conversar, desligar o celular na mesa, que é o que eu recomendo para casais, por favor, né? Não vai para um restaurante e fica no celular ou então em casa, desliga, aquele momento de família é importante, né? Outros acham que deixar o celular na mão do filho, ele dá sossego, ele não encher do saco, tá bom, né? E isso tem distanciado as pessoas. Então, nós vimos isso na pandemia, isso se estendeu para agora, as pessoas não conseguem mais viver sem o celular, né? As pessoas estão completamente dependentes disso e levando como regra de vida aquilo que se lê. E se lê tanta bobagem, né? Então, assim, olha o cuidado, né? Então, uma das minhas orientações também, Guilherme, a respeito de quem tem filho, porta de quarto é aberta, tá? Computador, tablet, é no lugar onde o pai e a mãe entram, ele tem acesso à tela, tá? E o filho detesta isso, deixa detestar, você manda na tua casa, Sim. né? Então, assim, essas coisas que a gente vai orientando, por quê? Porque os perigos estão aí. E quantos casais se separam porque eles não têm esse mesmo entendimento na condução da criação do filho, né? Então, são coisas que a gente precisa estar atento, que a gente vai orientando, né? Na terapia, olha, né? Precisa ser mais assim, o pai tem esse papel importante na questão da autoridade da casa, a mãe tem esse papel importante no âmbito da educação da casa, do afeto, de ensinar o filho a dividir as coisas, o pai de deixar o filho mais forte, né? Então, ser mais corajoso. Então, a gente vai conduzindo tudo isso, né? De uma forma que seja boa e agradável, né? Porque o que sai fora disso, Guilherme, é onde dá problema. Né? Aonde dá problema. É o a mais que dá problema, né? E assim, quando a gente vivia sem tecnologia, as famílias eram mais unidas, né? A gente conhecia mais um ao outro. E a gente vivia. E vivia. Sim. Hoje a gente não consegue imaginar o que é a vida sem tecnologia, sem Sim. celular, sem computador, mas a gente vivia. Sim, Na época da internet de escada. Um barulhão demorado. Até conectar dava tempo de reunir a família, conversar, né? Ô, Cíntia, mas aí pegando essa questão geracional, o que você enxerga dessas novas gerações quando elas forem constituir uma família, forem ter relações com os parceiros? Ai, Claro que é um exercício de futurologia. eu fico pensando e fico bastante temerosa, tá? A primeira coisa é porque eu enxergo hoje a nossa juventude extremamente fragilizada emocionalmente, tá? Eles não têm resistência a nada, não tem resistência a um não, né? Então, são assim, teimosos, geniosos, querem independência, mas não sabem lavar um copo, né? Essa visão também, nós estamos falando sobre esse medo futuro, né? Sobre essa geração. Quando eu falo sobre o feminismo, eu gosto muito de bater isso, porque nós não estamos falando só de mulheres. Nós estamos falando também de um movimento onde subjuga a parte masculina. Então, nós estamos vendo esse movimento crescer. Uma hora a gente pode até bater um papo maior por isso, porque eu pesquiso muito a respeito do feminismo e a gente vê alguns movimentos vindo da Europa para cá sobre essa questão do homem ser realmente mais fragilizado, né? Então, eles colocam uma condição de que o homem ele tem que ser tão sensível quanto a mulher, né? E isso tem fragilizado a imagem pelo qual as mulheres têm olhado para os rapazes hoje. Então, nós vemos, assim, às vezes a gente vê uns memes na internet aí, parece engraçado, mas não é tipo assim, quem casou, casou, né? Quem não casou, não casa mais, né? Então, isso, para gente que olha o todo, isso é muito perigoso, né? E aí nós estamos vendo essa fragilidade emocional atuando dentro do quê? Das faculdades,
né? Nós estamos vendo jovens se formando para algumas profissões onde exige um controle emocional maior e não tem, tá? Então não preciso nem falar quais são os cursos, Uhum. tá? A gente está falando de cursos que são assim de sobrevida. Então nós estamos vendo pessoas se formando tecnicamente, mas sendo completamente infantis no âmbito emocional, para tomar decisões, para acolher responsabilidade. E a gente Tá? não vai longe não, Cíntia, porque a gente está vivendo hoje no Brasil um apagão de mão de obra, né? É. A gente não acha mão de obra mais no Brasil. Isso. Mão de obra é um negócio escasso, quando na nossa época o nosso sonho era trabalhar e não tinha opções, agora parece que é o contrário, né? É. Exatamente. Tem muitas opções e o jovem não quer trabalhar. Aí vai aquela mesma dinâmica do relacionamento, né? Tem outras opções, então você não Isso. para nessa. Fica um mês, enjoa, vai para outro e vai para outro. Exato. É. E aí nós vemos isso mesmo, o profissional que ele está bem preparado tecnicamente, só que ele não consegue se relacionar com o grupo. É. Ele não consegue enfrentar uma meta, uma Isso. demanda, uma pressão. Uma pressão, nada, ele adoece facilmente. Uma coisa que é importante a gente estar falando é que bom, né? Que bom que a gente tem visto o investimento, né, em saúde mental, e essa questão da gente trabalhar muito o emocional, né? Então, hoje, o bom profissional, ele já não é mais observado, né, só sobre a condição técnica dele. Mas hoje, o posicionamento emocional, né, que a gente fala que é a sabedoria emocional, ela é tão importante quanto, né? Então, assim, para eu tomar uma decisão, eu preciso ter um equilíbrio emocional. Sim. Eu não posso saber só literariamente o que ser feito, mas vai ter decisões que eu vou precisar tomar a respeito de alguma coisa que vai depender muito mais do meu equilíbrio para se tomar a decisão certa do que eu ir lá numa enciclopédia buscar uma resposta. Né? Então, hoje, essa questão da inteligência emocional, que está sendo muito focada hoje, ela é de suma importância hoje para alguém que vai até estar num cargo de liderança. Então, é muito melhor você ter um líder que seja emocionalmente equilibrado do que um líder que seja totalmente preparado. Sim. Né? Então, a gente olha mais Principalmente hoje. líder, né? Hoje, quando eu faço avaliações para algumas empresas, eu sempre vou observar isso. O equilíbrio emocional, por quê? Porque tecnicamente a gente ensina. Mas e a questão emocional? Entende? Então, Cíntia, era uma pergunta que eu ia te fazer. O que dizer para esse jovem que está nos assistindo, para esse homem, para essa mulher profissional, que sente que não tem controle emocional? Tem um curso que dá para fazer, tem um livro que dá para ler, tem um treinamento que ela E faz. como reconhecer isso também, né? A primeira coisa é reconhecer. Eu falo assim, que o carro-chefe do sucesso é a humildade, tá? Por quê? Porque aquela pessoa que sabe tudo, ela não aprende mais nada, tá? Então, colocar limite no conhecimento é você achar que você já sabe, né? Não, porque eu sou o suprassumo daquilo, então eu não preciso mais aprender nada. Então, eu não ouço, não me relaciono, eu não divido, eu não partilho, eu não reconheço que o outro pode ser melhor que eu, né? Então, quando eu tenho a humildade de entender que eu posso estar aprendendo até o último suspiro da minha vida, é o que vai me fazer ter equilíbrio na minha vida, né? Então, quando eu sei que eu posso aprender com alguém que, aos meus olhos, é melhor do que eu, ao invés de eu ir lá tentar derrubar essa pessoa, eu vou lá colar na pessoa e falar, meu, me ensina, né? Então, assim, isso é muito legal, né? Então, como que a gente aprende isso? Tendo primeiro a humildade de entender que eu não sou melhor do que os outros. A segunda coisa, que sempre alguém tem alguma coisa para me ensinar. Se eu não conseguir isso, eu vou para terapia. E aí eu vou descobrir quem eu sou, saber o que eu preciso e onde é que eu vou chegar, tá? Então, assim, nós temos vários livros, né? Esse mesmo, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, é muito bom, fala muito sobre isso, fala inclusive sobre o nosso comportamento mental, que também fala muito sobre o nosso corpo, as reações nossas corporais, né? Então, a gente tem várias coisas para falar. A gente tem muitos livros, muitas literaturas que são muito boas para isso. E nós temos muitos pregadores, ministrações que falam sobre equilíbrio emocional, sobre a gente ter, né, essa questão do corpo, alma e espírito em organização, né? Tem que estar tudo organizado. Mas quer dizer, a pessoa tem que estar aberta para receber Ela tem que estar isso. aberta para isso. Então, o que eu falo? Assim, a palavra-chave para isso é humildade. Ninguém chega a lugar nenhum se não for humilde. Porque se ele parar de aprender, ele vai ficar obsoleto, né? Então, quando eu sou humilde para entender que eu posso aprender, eu me relaciono melhor,
né? Eu me dou melhor com pessoas. Me parece que a palavra-chave dos grandes problemas de hoje, então, é o individualismo, exacerbado, né? As bolhas, né? É, Porque você não tem humildade para reconhecer que precisa do outro, seja no âmbito de casal, seja no âmbito profissional. tudo. Às vezes você não tem humildade de procurar um profissional, De buscar uma né? ajuda, Buscar uma de terapia. ouvir uma palavra, de ouvir uma opinião contrária à sua, né? Então, assim, tudo isso criam nichos de pessoas que colocam outros dentro de uma bolha. Então, quem pensa diferente de mim não serve, né? E, na verdade, a gente precisa trabalhar a vida da gente disso. Ninguém é igual a ninguém, né? As nossas digitais são diferentes, porque todos são diferentes. É lógico que a gente vai ter pessoas que a gente vai admirar e outras não, e tá tudo certo, né? As que eu admiro, eu sigo e pego o exemplo, as que não admiro, eu deixo pra lá. Também não preciso destruir, né? E isso é difícil também hoje em dia, você, né, separar, fragmentar o que é bom, proveitoso e o que não é. É sempre ou eu odeio essa pessoa ou eu amo essa pessoa. Então, a falta de equilíbrio emocional, né? O equilíbrio emocional me traz essa possibilidade do outro pensar diferente de mim e ainda assim eu respeitá-lo, né? Então, mas aí, de onde é que vem tudo isso, né? Vem lá da casa da gente, né? Vem lá da casa da gente, da educação que a gente tem culturalmente, que meus pais pensavam, tudo isso, né? Então, a base para uma família feliz é a gente ensinar os filhos a ter caráter, né? Ele tendo Perfeito. caráter, ele vai crescer dentro desse padrão de respeitar o outro, não prejudicar ninguém, ser humilde para aprender, querer crescer, né? Então, tudo isso. Então, é dentro da casa da gente. Aí vocês entendem por que que eu não gosto do feminismo? Porque aquilo que abala a base do ser humano não serve, não constrói pessoas de verdade. Sim. E a importância da família, né, Cintia? Como o núcleo familiar é importante no É de processo suma formativo, importância. né? Guilherme, família é a coisa mais importante que alguém pode ter na vida, tá? Independente se é uma família boa ou ruim, tá? A família é a base de tudo, tá? Então, assim, a gente ter, eu sempre falo que a gente é constituído no primeiro momento nosso de vida por tudo que está à nossa volta, né? Então, o bom exemplo de um pai e de uma mãe, eu faço com que aquela criança, ela guarde aquilo no coração dela e certamente ela vai replicar aquele bom comportamento, né? Por isso que a gente tem tanta preocupação sempre em educar pai e mãe para dizer coisas boas sobre o filho, né? Para dizer coisas positivas e dar bom exemplo, não brigar na frente, né? Ter o hábito de coisas que trazem unidade para essa criança, né? Essa criança vendo essa mãe sendo carinhosa com esse pai sendo um protetor dentro da casa, um provedor, né? Então essa criança ela vai crescer sabendo o lugar dela ao mundo, né? Se é uma filha mulher, eu vou olhar para o meu pai, né? Eu vou querer alguém parecido. Uma das questões que eu faço muito quando eu estou atendendo o casal, Guilherme, tá falando do filho, eu sempre pergunto para o pai ou para a mãe, você casaria a tua filha com um homem como você? E vários disseram não e começaram a chorar. Imagina. Então tá, onde é que nós vamos trabalhar isso? Que tipo de marido você quer para tua filha? Né? Então, é o homem que você vai ter que se transformar para ser, né? Então, e o teu filho? Você casaria o teu filho com uma mulher como você? Né? E a pessoa para pensar naquilo, né? Então, trazer essa reflexão que a gente faz dentro da clínica, né? Da gente olhar para a gente, né? De fazer esse olhar para a gente e a gente descobre onde é que a gente está errando, Perfeito. né? Então, é esse olhar, tá? É um trabalho aí eficiente, mas é longo, né? Bom, você que está acompanhando a gente até agora e está gostando desse bate-papo, a ideia do Vocação Podcast é exatamente essa aqui: é trazer conversas produtivas, trazer profissionais gabaritados da sua área de atuação. E eu espero que você esteja seguindo a gente. Se você não está seguindo a gente, clica aí no botãozinho para se inscrever na rede social que você estiver nos assistindo. Se você estiver no YouTube, a gente pede para você ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que nós... Eu tô com um negócio na garganta, Ah, quem não tá? esse tempo seco. Mas você, toda vez que que nós publicarmos algo novo, você vai receber isso com exclusividade, tá? Então, se a gente lançar um corte, se a gente lançar um vídeo novo no sábado, você vai receber isso com exclusividade. Então, ativa o sininho, se inscreva no canal, que isso é muito importante e para nós isso é muito importante, né? Com certeza. E quanto mais pessoas interagem com o nosso canal, você curtindo, você compartilhando, você comentando, mais esse vídeo começa a ser entregue para outras pessoas. É a forma que nós temos de crescer. E para você não custa nada, a gente sempre fala aqui. Então, por favor, interaja com as nossas redes sociais, isso é muito importante para o Vocação Podcast.
E dizer novamente que são várias redes sociais, tá? A gente está no Spotify, está no Deezer, está no Amazon Music, está no Apple for Podcasts, isso em formato de áudio. Depois a gente está no Kawaii, a gente está no TikTok, a gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram. Várias redes sociais aí você pode acompanhar o material do Vocação Podcast. E a nossa promessa para você sempre vai ser um material de qualidade. Sempre vai ser uma conversa que vai edificar você. A gente pretende nunca trazer aqui uma conversa que vai diminuir o ser humano, diminuir as nossas funções biopsicossociais. Realmente a gente evoluir enquanto pessoas. Então a gente conta muito com vocês, tá? Deixar também aí o nosso telefone, o WhatsApp, que é a nossa chave Pix e que é o nosso canal direto de comunicação aqui conosco. Vai estar fixo na sua tela aí o QR Code. O nosso telefone é o DDD 18 997 37 90 63. Repetindo o DDD 18 997 37 90 63. Inclusive, se você quiser deixar alguma mensagem aqui para a Cíntia, você pode mandar mensagem para a gente faz essa ponte aí com a Cíntia. E também agradecer o Secate Estofados, que mais uma vez está com a gente. O Secate que é o profissional indicado para qualquer ação relacionada a espumas, a tecidos. Você que quer reformar o teu sofá está com problema, ele já não está mais tão confortável como ele era lá no início. E olha como o sofá é um personagem importante Na nossa histórias, viu? É um personagem presente na vida dos casais. Hoje nós falamos bastante sobre sofá. Pode ser que se você tá com um problema no teu casamento, seja um sofá que você não tá conseguindo sentar. Guilherme, isso que você está falando não é brincadeira, não. Um sofá confortável dentro de uma casa une um casal, une uma família. Porque às vezes um sofá que está torto, que não está confortável, ninguém gosta de sentar, as pessoas vão assistir televisão num lugar mais confortável, às vezes na cama, num outro lugar, né? Aí é o momento que a mulher pede para arrumar, o marido fala que vai e não vai, e aí... Mas manda reformar o sofá, compra um sofá novo, confortável, bonito, coloca nessa sala e chama a tua família para sentar junto. Olha só, e o Secate Estofados é a pessoa que pode resolver esse problema na tua casa, resolver esse problema aí na tua família. Isso mesmo. Então você pode falar com ele aí no DDD 18 981 34 86 49, repetindo DDD 18 981 34 86 49. Entre em contato com o William Secate, ele faz o orçamento para você sem compromisso, dizendo que você ouviu aqui no Vocação Podcast, ele vai fazer um desconto especial. Pode pôr na nossa conta aí. Se for casal, Se for um casal, é o mesmo. é o mesmo conto aí. Ô Cíntia, diga uma coisa, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fiquei pensando, toda pessoa precisa de terapia? Eu sou suspeito para falar, mas eu penso que sim. Você sabe, Guilherme e Hélio, que às vezes as pessoas ela vai buscar ajuda porque ela está passando por algum problema. Mas tem pessoas, eu tenho paciente que está comigo há 5, 6 anos, né? Que a principal demanda que veio já foi resolvida e a pessoa ficou fazendo análise, né? Então ela fica, por quê? Porque ela quer estar ali para equilibrar o pensamento, equilibrar a vida, ela me traz demandas profissionais, o que está pertinente a ela ali. Né? Então, ela criou por hábito esse autocuidado, né? Porque a terapia, ela é um autocuidado, né? Então, a gente vai trabalhando. Então, segundo as demandas, todos nós vamos tendo demandas diárias, né? De coisas que a gente tem dúvida, tem medos, coisas que a gente não gosta de falar, né? Coisas que talvez a gente não falaria num outro lugar. E a clínica é um lugar seguro, né? Nós trabalhamos com ética, então o que é conversado ali, né? Fica ali, existe um segredo, existe um sigilo, né? Eu já tive, assim, contato com pessoas que teve problema com um outro paciente meu que já estava em análise, né? Então, a gente não traz isso. Então, é um lugar seguro. Então, a terapia, ela é para quem quer ter qualidade de vida, tá? Toda pessoa inteligente quer ter qualidade de vida, quer ser melhor, quer melhorar, crescer na vida, ela busca terapia. É investimento. Investimento. É investimento. Saúde mental é investimento. E você percebe, até entrando num assunto que você atua profissionalmente, que é a questão da consultoria para empresas, né? Isso. Você trabalha hoje na implementação da NR1, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito Tá, vamos falar. Então, agora tem dentro dessa normativa, né, a NR1, que ela abrange não só mais o cuidado com a parte física e biológica, né, mas hoje o cuidado também com a saúde mental, visto que as empresas viram essa necessidade desse acompanhamento,
porque as pessoas estão adoecendo muito, né, em questão de burnout, depressão, né, as pessoas estão perdendo muitos dias de trabalho e muitas vezes uma empresa, para ela o investimento é melhor em colocar numa adequação, né, o ambiente de trabalho, relacionamento, treinamento e atendimento, para ela fica muito mais barato, inclusive falando sobre a questão financeira, do que ela precisar remanejar alguém para aquele cargo de uma pessoa que está afastada com atestado por conta de saúde mental, né? Então, dar qualidade de vida para o funcionário é você colocar, é um investimento na empresa, porque um funcionário que tem saúde mental, que tem o equilíbrio emocional, ele produz muito mais. Né? Então, assim, você tem menos problemas relacionados à interpessoal dentro da empresa, você tem menos afastamento, né? Gera muito mais lucro para uma empresa. E pensando nisso, porque a qualidade da saúde mental, né? Porque a gente tem que pensar que um funcionário, ele não é feito só daquilo que ele exerce na profissão dele, mas ele é aquilo que ele traz da vida particular dele também, que às vezes não tá legal. Então, às vezes eu Às tô vezes o problema é lá na é lá na casa, e a pessoa está lá na casa com problema, como ela não tem um espaço dentro da empresa, ela para de render, né? Mas quando eu promovo essa saúde mental dentro do meu espaço profissional, que é a gente entender a integração desse profissional, que não é só profissional, ele também é gente, ele também sente, ele também chora, ele também. Esse entendimento trazendo, você produz nessa pessoa um profissional adequado, um profissional mais feliz, que produz mais, né? Então, assim, te gera muito mais satisfação, né? Então, pensando em tudo isso, está adequando, né? E agora vai ser lei, né? A partir de maio do ano que vem. A gente precisa lembrar que ainda não está sendo multado, mas essa regra de implementação começou desde maio desse ano. Então, quando a gente entra ali para ver as regras, né, do Ministério do Trabalho, ele já fala que já está vigorando desde maio de 2025. Só não está tendo ainda Só não está tendo a fiscalização. fiscalização, mas vai ter que estar implementado. E essa implementação, ela leva um tempo, Guilherme, tá? Então tem que fazer levantamento de dados, separação por área. Então, assim, não é tão fácil assim, Mas tá? para o empresário que está nos assistindo aí, o que que ele vai ter que ter cuidado na empresa dele? O que que ele vai ter que olhar na empresa dele? Qual que é a tua atuação efetiva Isso. para essa A implantação? primeira coisa que a gente faz é um levantamento das demandas, né? Então a gente vai de área por área, por quê? Porque não é só a questão da pessoa estar irritada, estressada ou deprimida, né? A gente precisa fazer o levantamento do como aquele ambiente que ela está inserida está proporcionando ou potencializando isso na pessoa, né? Às vezes a pessoa que fica muito exposta a um lugar com muito barulho, essas coisas, não gera só a questão de audição, como é visto só dentro da insalubridade, Pode gerar um burnout. pode gerar um burnout. A pessoa que trabalha é muito isolada das outras, às vezes tem pessoas que trabalham sozinha numa salinha e ela pode gerar um burnout também, por quê? Porque ela fica ali isolada e gera nela ansiedade, depressão, tudo isso. Só para a gente não ficar falando aqui em E olha termos que coisa, eu trabalho num ambiente que tem as duas coisas. É. E o pior, eu não tenho quem botar a culpa, né? Que as pessoas vêem, né, sozinhas. Exatamente. Mas talvez a gente conversar e eu te dar algumas dicas para você mudar isso. Maravilhoso. Mas o que que é o burnout? O burnout é um estresse e um acelero por conta do excesso de coisas a fazer, tá? A gente usa Uma muitas- sobrecarga. uma digamos sobrecarga de trabalho que não é só o trabalho em si dentro de uma empresa, assim. Uhum. mas uma dona de casa ela pode ter um burnout, tá? Pelo excesso de trabalho, né? Então, assim, tem pessoas, Guilherme, que ela tem um pouco mais de sensibilidade. Então, talvez você não ficaria doente tão rápido, ou não ficaria doente, mas talvez o Hélio ficaria. Então, Questão genética. uma questão genética, uma questão, né, de tudo aquilo que a gente é capaz de suportar, e nós somos, assim, individuais nisso, né? Então, esse levantamento que a gente faz até para saber se aquela pessoa ela está adequada naquela área de trabalho. De repente, ela não rende ali trabalhando numa máquina, mas se você colocar ela talvez no outro departamento, ela rende. Caramba, mas é um trabalho bem minucioso. É minucioso, é então. trabalhoso. Então, assim, é até bom que a gente está falando sobre isso, porque as empresas estão deixando para a última hora, tá? Então, e não são todos os profissionais que são qualificados para isso. Existe toda uma normativa, toda uma documentação que precisa ser feito nisso, tá? E uma das coisas, assim, que é
é de suma importância dentro de uma empresa essa empresa ter um canal de acesso para esse funcionário fazer denúncias, seja de assédio moral, sexual, tá? Um contato nesse primeiro momento interno, alguém que vai gerir Alguém que vai esse. gerir essa demanda, tá? Geralmente o RH da empresa, Isso. né? Então, aí há um treinamento para isso, né? A gente monta uma equipe, prepara essa equipe, por quê? Porque também precisa ter profissionalismo, sigilo, porque não adianta só eu chegar com uma denúncia, eu fui, tive um assédio sexual ali dentro da minha área, dentro do meu departamento. E aí, o que eu faço com essa informação? Né? Então, eu vou precisar saber como trabalhar com isso. Né? Quais são os caminhos que eu vou trabalhar, se realmente eu preciso envolver um jurídico nisso, né? Como é que eu vou trabalhar isso, encaminhar esse seu servidor, talvez para uma terapia, proporcionar para ele tudo isso. Por quê? Porque são coisas que geram afastamento e geram também processos trabalhistas, né? Quer Então, dizer, não é só o conforto, por exemplo, o conforto térmico, o não. cara colocar um ar-condicionado, é importante sim, mas também um conforto psicológico. Exatamente. Né? Estabelecer horários, a gente vai ter que colocar um horário no meio desse período de trabalho para que a pessoa possa ficar de pé, andar um pouco, tomar um café, respirar um ar. Esses lugares que não tem janela, né? Então a gente tem que tem também, está dentro da regra também, colocar alguns minutos para que a pessoa possa sair para o ambiente externo, tá? Porque tem pessoas que começam a ter ansiedade por estar num lugar que não tem janela, e tem tantas empresas, né? Então, assim, são pequenos detalhes que até então nunca se tinham pensado. E a tua função enquanto consultora ou profissional que vai trabalhar nessa implementação é justamente ir nesse Isso, ambiente, observar tudo isso. fazer a sua análise, Isso, fazer fazer seus os apontamentos. levantamentos, isso. Uma vez que a gente faz o levantamento desses dados, a gente propõe um protocolo de atuação, né, de algumas mudanças, algumas coisas que vão trazer esse benefício da saúde mental, né? Então a gente precisa ter um conhecimento bem aprofundado nisso, Imagino. né? Um olhar técnico para tudo isso, né? E a gente treinar, porque como nós, igual no meu caso, eu não posso ficar na empresa o tempo todo, né? Então a gente vai treinar pessoas qualificadas para que tenham esse olhar de acolhimento e aí, se precisar, encaminhar para um psicólogo. Entendi. Você atende a região toda? Atendo a região toda. Esse trabalho provavelmente você tem que ir presencialmente na empresa, né? Na implantação, sim. Na Porque a implementação, gente tem precisa. muita gente nos ouvindo aí, talvez de outras cidades, Baixada Santista, Minas Gerais, Ceará. Aí então procure um profissional lá na sua cidade, né? Para Que poder faça isso. implementar, né? Então, assim, leva um tempo, né? A gente precisa de um tempo hábil para tudo isso, dependendo do tamanho da empresa. A gente precisa de um tempo hábil, porque o questionamento é individual, o questionário que a gente passa, né? Os instrumentais de levantamento de dados. Então, a gente precisa de tempo depois para avaliar, tem toda uma escala de correção para tudo isso, né? E isso é no Brasil inteiro. É no Brasil A inteiro. normativa é A para o normativa é Brasil. para o Brasil. É nível nacional. Tá. Tá? Bom, para a gente já caminhar para o final, apesar de que a conversa aqui tá muito bacana, mas assim, você falou aqui para nós sobre a importância da espiritualidade na saúde mental. Como é que você enxerga isso, a importância de uma abordagem, cuidar da alma, mas também cuidar do espírito? Como é que você Isso. entende isso? Na verdade, a gente precisa compreender que nós, como seres humanos, Guilherme, não somos limitados, né? A nossa limitação humana a gente precisa entrar em contato com isso, de que nós não fomos criados à perfeição, tá? Nós não fomos criados para sermos perfeitos. Nós fomos criados para sermos excelentes. Ótimo naquilo que a gente faz, naquilo que a gente trata, como a gente toca a vida da gente. Mas dentro dessa imperfeição, a gente precisa ter dentro de nós essa questão espiritual de saber que dentro da nossa imperfeição existe algo que é perfeito. Existe algo que é perfeito que cuida de nós e que nos protege diante dessa nossa imperfeição, né? Então, a espiritualidade ela é de suma importância para que a gente entenda que eu posso estar num momento de fragilidade na minha vida, mas eu tenho a quem recorrer. E que muitas vezes esse recorrer não é uma ajuda humana. Então eu preciso ter. Então, assim, eu não conheço, na verdade, assim, de verdade mesmo, dentro da minha experiência clínica de atendimento, eu desconheço alguém que tenha saído das drogas, de uma depressão, de pensamento suicida, de uma bebida, de compulsões,
que não tenha usado a espiritualidade junto com a parte técnica, tá? Por quê? A gente tem a parte técnica, que é humana, mas a espiritualidade é divina. Então, essa parte divina é o que trata justamente onde está a nossa fraqueza, tá? Então, assim, a espiritualidade, ela serve para tudo na nossa vida. Desde a condução da gente criar um filho, desde a condução da gente escolher o que estudar, como trilhar a nossa vida, a espiritualidade rege a nossa vida, né? E o que eu estou falando, só para não dizer que é porque eu sou cristã, mas o próprio Jung, né? O Jung, que ele é um dos pais da psicanálise ali, brigou com o Freud, mas ele justamente entrou nesse embate porque ele dizia que todos nós, seres humanos, a gente nasce com uma caixinha preta dentro do nosso cérebro que é para ser preenchida com a parte espiritual, que é a fé. Ou seja, o próprio Jung já O próprio Jung reconhecia reconheceu a necessidade da fé, né? Então, seja a fé no que for, né? No meu caso, eu que sou cristã, minha fé está em Jesus, mas a fé em outra coisa. Tem gente que tem fé num santo, tem a fé. O importante é a espiritualidade, Entendi. entende? Entendi. Então, quando a gente vê essa necessidade, a gente compreende a nossa imperfeição diante de algo que é divino perfeito. E isso junto rege a nossa vida, né? E que também eu acho que é um assunto também bem escasso hoje em dia, né? Porque além de problemas de cunhos gerais, a gente ainda tem esse problema da religiosidade, porque Isso. a gente vê uma geração que não se importa com Deus, não se importa com a espiritualidade, não se importa É. com buscar, né? Mas, Guilherme, eu acho que isso é até assunto para um outro podcast. E já fica o convite aqui, tá? Deixa eu falar sobre Próximo isso. bate-papo. Sabe por quê? Porque, olha, gente, olha como que é forte isso que eu vou falar para vocês. Eu não atendo criança, mas eu atendo adolescente, né? Então, assim, eu sempre falo que há umas nuvens, assim, que passam. Então, tem uma época na minha clínica que vem muito demanda casal. Outra época, muita demanda adolescente. Outra época, muita demanda individual com burnout, né? E eu tive uma demanda, agora no início do ano, de adolescentes com pensamento suicida. Meu Deus. O que tinha em comum todos esses adolescentes? Todos eles se diziam ateus. Sem saber a profundidade dessa autodeclaração. E aí, quando a Que às vezes gente... é bonito, é gourmet falar que é É ateu, diferentão, né? Moda. moda. Então, ir na igreja é feio, é chato, é babaca. Entende? Só que a gente está falando de espiritualidade, não estou falando só de ir à igreja. Mas todos eles tinham vontade de morrer. Porque não tinha essa presença divina na própria vida. E aí não tem propósito. E aí não tem motivo. Entende? Entendo. Então eu quero morrer. Eu não tenho paz, eu não tenho prazer, eu não tenho sentimento. Então, para mim, morrer é uma saída, né? Então, assim, 100%. Todos eles que passaram, e não foram poucos, tinham isso em comum, de não ter a espiritualidade, né? Olha como é forte. E você, como profissional, consegue traçar até uma linha comum dessas pessoas, né? Isso, da gente observar isso, né? Que muitas vezes o que falta é isso, né? A espiritualidade da pessoa, ela rege a gente, não tem como dizer que não, né? Ô, Cíntia, a gente precisa encerrar, a gente quer agradecer demais a tua disponibilidade, dizer que já fica aberto aí o espaço no Vocação Podcast para a gente tratar de outros assuntos. Eu acho que essa área da psicologia é uma área que nos chama muita atenção, né? A gente vê aí esses assuntos também de TEA, de autismo, que a Nossa, gente tantas está coisas, vendo sim. muita atuação importante dos profissionais de psicologia. Eu acho que vocês foram muito demandados depois da pandemia, né? Muito, muito. Até falando sobre isso, né? Como eu disse para vocês que eu não trabalho com criança, mas eu faço muita avaliação de TEA em adulto, né? Tem muitas pessoas, que assim, o adulto ele já se autorregula, então muito das características que a gente vê em criança, o adulto já não tem mais. Mas isso, às vezes, uma resposta positiva sobre o espectro, responde porque que às vezes aquela pessoa ela tem muita dificuldade com irritabilidade, dificuldade de socialização, essas coisas. Às vezes ela não foi Né? diagnosticada. Não foi diagnosticado quando era criança. E muitos me procuram, né? Até porque eu sou neuropsicóloga, me procura para fazer essa avaliação quanto adulto. E aí não tem muito a ser feito, a não ser a gente encaminhar para quê? Para que tome um antidepressivo, um ansiolítico, fazer um exercício, tocar a vida. Mas é interessante que quando a pessoa descobre isso, ela consegue se autorregular,
né? Então, assim, tem muitos adultos no meio de nós, às vezes que a gente trata de adultos difíceis e, na verdade, ele é um espectro. Mas quer dizer que então não tem o que fazer quando na fase adulta? Então, a não ser a gente vai encaminhar para quê? Para terapia, se precisar de um acompanhamento para poder segurar um pouco a questão da ansiedade, a gente encaminha para o médico, para poder fazer o uso, né, de um ansiolítico, alguma coisa assim. E aí a gente vai colocando essas questões, né, de cuidar um pouquinho mais da saúde, cuidar do corpo, exercício físico, né, descobrir o que a pessoa gosta de fazer e focalizar ali para colocar um hiperfoco em algo bacana, né. E Então a gente vai trabalhando isso, olha tá. só. Ô Cíntia, a gente sempre encerra aqui o Vocação Podcast com um paralelo com a história de Martinho Lutero, que em certo momento Martinho Lutero foi perguntado por um sapateiro, o sapateiro falou assim: "Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus?" E eu acho que a resposta vem muito ao encontro do que a gente está conversando aqui. A resposta de Lutero foi: "Faça um bom sapato e venda a um preço justo." Uhum. No sentido de que quando a gente desempenha bem a nossa profissão, e a gente respeita o nosso espaço na sociedade e atua de uma maneira profissional, a gente está servindo a Deus. Sim. Então a minha pergunta para você é: Cíntia, como que um psicólogo pode servir melhor a Deus? A primeira coisa é se preparando para que esse dinheiro que ele ganha na clínica não seja injusto. Isso é uma preocupação que eu tenho muito, né, e entregar um bom trabalho, um bom atendimento, para que a minha consciência não fique pesada quando a pessoa faz o pagamento. Então eu acho que essa questão da questão de você ser honesto com o outro é de uma profundidade. Outra questão é fazer aquilo com amor, né, então assim, eu trabalho com a psicologia e eu amo a psicologia, mas mais do que isso, eu amo gente, né, eu amo pessoas, e eu acho sempre que pessoas têm jeito, né, então é uma maneira que eu tenho de amar a Deus, né, dentro da minha profissão, entregar um bom trabalho, assim, o legal, Guilherme, que quando a gente estabelece isso na vida da gente, de fazer um bom trabalho, tratar com amor e com excelência aquilo que se faz, o retorno financeiro vem, Sim. né, então assim, eu falo que eu não procuro ninguém, as pessoas me procuram demais, né, então assim, eu tenho uma agenda que eu não tenho mais espaço, né, eu tenho fila de espera, tem pessoas que falam: "Ai, se não for com você não vai ser com ninguém", né. Hoje eu já tenho uma rede de outros profissionais também que trabalham a mesma linha que eu e que eu tenho segurança para encaminhar, né, tem algumas pessoas que eu falo: "Vem trabalhar comigo, pra você me ajudar", né, e a gente vai levantando outros profissionais, eu não tenho problema nenhum com isso, em dividir espaço, em dividir conhecimento, a gente para trocar ideia, né. Então eu penso que relacionamento é também uma maneira de amar a Deus, adorar a Deus, né, mas eu sempre trabalhei assim, sempre com aquele foco que eu disse para vocês, sempre com a humildade, né. Então assim, eu sou humilde para entender que eu não sei tudo, eu sou humilde para saber que eu tenho que aprender, eu sou humilde saber que eu preciso de outras pessoas, né. Eu tenho a humildade de entender que eu não sou melhor que o meu paciente, tá. Nunca me coloquei nesse lugar, né, de ditar regras ou dizer: "Olha, você está errado, você está isso", nunca estive nesse lugar, né. Sempre estive nesse lugar de olhar o outro, como a mim, né, porque tem muitas demandas, Guilherme, que a pessoa vem dizer coisas que dói nela e que um dia eu já fui curada, entende? Então, assim, é de olhar para o outro e dizer assim: "Eu sinto o que você sente, eu já senti, eu sei esse lugar que você está", né. Então essa empatia é uma maneira de adorar a Deus também, né, reconhecer o outro como sendo a mim mesmo, né. Ô Cíntia, que Deus continue te abençoando aí, te dando, a sabedoria para continuar a tua atuação com pessoas, porque é um trabalho de extrema importância, não que os outros não sejam, Aham. né, mas eu acho que existem momentos na vida que a gente precisa muito do pastor e o pastor precisa ser pastor. Sim. Tem momentos que a gente precisa muito do médico e o médico precisa ser médico. E tem muitos momentos que nós precisamos de um psicólogo e o psicólogo precisa ser psicólogo. Você sabe uma coisa que você disse agora que eu acho muito legal? Como eu já estou há muito tempo trabalhando com psicologia e como eu visito muitas, instituições religiosas, né, porque eu vou muito nesses lugares e eu acabo conhecendo liderança. Então 50% do meu público de atendimento hoje são lideranças, Olha só. né. Então, assim, são pastores, missionários, né, que eu atendo hoje no consultório. E o mais legal disso tudo, e que eu sempre falo assim: "Meu Deus, que privilégio, né, é receber um homem de Deus que expõe diante de mim as suas Sim, fragilidades", né. sim. Então eu falo sempre assim, falo: "Meu Deus, que privilégio, né,
Porque quando chega ali, não é o pastor que senta na minha frente, é o homem. É o CPF. Não é o... Né? Então, assim, isso é muito legal. Então, eu tenho esse privilégio, né, de trabalhar com pessoas que eu admiro. Isso é muito legal. Que legal. É Parabéns, muito que Deus gostoso. continue te conservando aí nesse trabalho. E muito obrigado, tá? Obrigada, eu que Pelo, agradeço. pelo Guilherme, bate-papo. Hélio, obrigada, Prazer viu? é nosso. E você que nos acompanhou até aqui também, a gente quer agradecer você também. Você é um motivo principal aí da gente estar aqui fazendo esse trabalho, a gente poder estar abençoando a sua vida, trazendo uma conversa nova para fazer você ao menos pensar, né? E aí buscar ajuda, porque acho que todos nós precisamos, né, de profissionais que atuem nas nossas vidas. Nós somos limitados, você também é limitado, meu irmão, assim como eu, e estamos todos aí nesse trabalho tentando fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. Então, muito obrigado a você que esteve com a gente aí até agora. Mais uma vez a gente pede para você interagir com as nossas redes, curtir o nosso canal, compartilhar com outras pessoas. É uma forma que você nos ajuda. Também, se você puder fazer uma ajuda financeira para nós, está aí o nosso Pix na tela. O nosso telefone é o DDD 18 997 37 90 63. É a oportunidade que você tem de nos abençoar através da chave Pix. Qualquer valor já nos ajuda. E para você que é profissional também, e você quiser explorar o espaço publicitário aqui do Vocação Podcast, essa é a oportunidade, tá? Entre em contato no nosso WhatsApp, a nossa equipe vai estar pronta para te atender. Agradecer também o Secate Estofados, que mais uma vez esteve com a gente aí. Como a gente sempre diz, o Secate é a pessoa indicada para qualquer ação que você for precisar fazer aí, do ponto de vista de sofás, de tecidos, de espuma, você pode procurar o Secate. Secate é uma pessoa aí que tem mais de 13 anos também trabalhando com espumas e tecidos, é um profissional gabaritado para isso, e eu tenho certeza que ele vai poder fazer o melhor possível aí para você. O telefone do Secate é o DDD 18 981 34 86 49. Repetindo o DDD 18 981 34 86 49, William Secate. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe e semana que vem estamos aí novamente, tá? Um abraço.